Canto 12. Chegando ao primeiro giro do 7º círculo, onde estão os violentos contra pessoas, os poetas encontram em sua guarda o Minotauro, que se enraivece por medo do Dante vivente e é debelado por Virgílio. Encontram adiante os centauros, que têm o encargo de obrigar os danados a se sujeitar às penas que lhe foram impostas. Quiron, chefe dos centauros, determina que um deles, Nesso, os acompanhe até onde o rio de sangue fervente, o Flegetonte, é mais rebaixado, permitindo a sua travessia. Nesso lhes explica que nesse sangue fervente são punidos os tiranos, imersos até os olhos. Depois os homicidas, imersos até a garganta. Por fim, os salteadores, cujos peitos já emergem. Enfim, Nesso ajuda os poetas a atravessarem o val e retorna. Rude era na descida a nossa pista. Ermo é o lugar, e pelo mais que o inteira, tal de levar a desviar-lhe a vista. Como essa derrocada que na beira do Adige tombou, de Trento aquém por terremoto ou falha de barreira, que desde o topo desabado vem até a planície numa abrupta cava que não presta passagem para ninguém, nossa descida assim se apresentava. À beira do talude derruído, o desdouro de Creta se estirava, que foi na falsa vaca concebido. Quando nos viu, suas próprias mãos mordia, como quem pela raiva é sucumbido. Gritou-lhe o mestre: é vã essa tua fobia. Crês que aqui esteja o príncipe de Atenas, que te deu morte na outra moradia? Vai embora, besta, que este veio apenas, e tua irmã não é quem o mentoreia, para conhecer aqui as vossas penas. Como o touro que enfim se desenleia, após o golpe mortal o colher, e tentando escapar só cambaleia, assim o Minotauro eu vi fazer. E o mestre a mim: te adianta, que furioso como ele está, nos convém já descer. Seguimos pelas pedras do escabroso trilho, que ao peso que pra mais lhes dei, balançam sob meu passo cauteloso. Vou cuidando, e ele então: pensas, eu sei, nesta ruína a qual guardião se guinda, aquela ira bestial que eu apaguei. Quero que saibas que da minha vinda anterior cá, para este baixo inferno, este rochedo não tombara ainda. Mas foi pouco antes que, do reino eterno, viesse aquele que a grã leva a Dite subtraiu, lá do círculo superno. Que este vale, até o extremo seu limite, tremeu tão forte que eu pensei que o mundo sentisse o amor, que, como alguém admite, vezes reverte-o ao caos infecundo. E este antigo rochedo, nesse instante, com os outros derrocou no fosso fundo. Mas olha abaixo e verás lá adiante o rio de sangue onde estão na fervura os réus de violentar seu semelhante. Ó cego desvario, cobiça impura, quanto na vida curta nos incita para emergir-nos na eterna em tal agrura. Uma ampla vala vejo agora inscrita no círculo que o plano todo abraça, qual por meu mestre fora-me descrita. E no sopé da penha agora passa uma ala de centauros com suas setas, como usavam no mundo ao ir para caça. Mas, divisando nossas silhuetas, 3 se afastaram do patrulhamento, com seus arcos e as flechas já seletas. E um deles nos gritou: a que tormento vindes vós que desceis por esta encosta? Dizei-mo logo, ou esta flecha a vento. E o mestre retorquiu: nossa resposta terá Quiron, que mais calmo cogita. Foi infeliz a apressada tua proposta. E a mim: este outro é Nesso, o que nos fita, que morreu pela bela Dejanira, e de si próprio engendrou sua vindita. E esse do meio, que em seu peito mira, é o grão Quiron, que a Aquiles instruiu. Polo é aquele, o que estava cheio de ira. Eles à volta vão de 1000 em 1000, flechando todo o que emergir mais tente de quanto a sua sentença permitiu. Chegando dessas feras mais à frente, vimos então Quiron, que estava à coca, puxando com uma seta a sua imponente barba para trás e assim livrando a boca, para dizer aos seus: que se presume daquele que, ao andar, move o que toca.
Dos pés de um morto este não é o costume. E o mestre, então, já lhe chegando ao peito, onde a sua dupla natureza assume, respondeu: bem é vivo, e eu eleito fui para guiá-lo neste vale escuro. Necessidade o leva, e não proveito. Alguém vindo do júbilo mais puro, quis incumbir-me deste encargo novo. Ele não é ladrão, nem eu perjuro. Por aquele poder por quem eu movo meus passos por caminho tão selvagem, dá-me para nos guiar um do teu povo, que nos indique o sítio da passagem, ou que no val leve este no costado, que sombra ele não é, que o leve à aragem. Quirón voltou-se para Nesso a seu lado e disse-lhe: tu volta, e assim os guia, e outro que te encontrar vos dê primado. Partimos com essa digna companhia, sofrendo à beira da rubra fervura dos fervidos a aguda gritaria. Gente até os olhos vi nessa tortura, e o centauro explicou: são os tiranos que sangue e bens violaram com mão dura. Aqui espiam seus feitos desumanos Alexandre e Dionísio, a adversidade que a Sicília sofreu por longos anos. Essa testa que o negro pelo invade é de Asolino, aquele loiro, ao fundo, é o piso deste, que, a bem da verdade, pelo enteado foi morto lá no mundo. Voltei-me ao mestre, e ele concordando: seja ele ora primeiro, e eu segundo. Pouco adiante o centauro parando, mostrou-nos entre os que se haviam alçado até a garganta já no rio nefando, aquele que de varar foi culpado um coração, no regato de Deus, que na ponte do Tâmisa ainda é honrado. Mais adiante avistei outros réus, dos quais o peito agora já emergia, e entre esses muitos conhecidos meus. Assim, o nível sempre mais descia do sangue, e quando enfim só ardeu nos pés, pudemos realizar sua travessia. Como para este lado agora vês, disse o centauro, o fosso se apoucar, podes acreditar que, por sua vez, para o outro vai crescendo, ao rebaixar-se o fundo, até que ao ponto se conjunge no qual a tirania deve chorar. Aí a divina justiça então punge Átila, que flagelo foi na terra, e Pirro e Sesto, e eternamente munge as lágrimas, que com o fervor descerra a Rinier da Corneto, que levou, qual Rinier Pazzo, as estradas sua guerra. Voltou-se após, e o val reatravessou. Notas. No verso: o desdouro de Creta se estirava. O desdouro de Creta é o Minotauro. No verso: crês que aqui esteja o príncipe de Atenas? Teseu, que com a ajuda de Ariana entrou no labirinto e matou o Minotauro, foi, após a morte de seu pai Egeu, rei de Atenas. No verso: mas foi pouco antes que do reino eterno. Cristo, que após a ressurreição foi ao primeiro círculo do inferno, o limbo, para levar com ele ao céu as almas dos primeiros justos, livrando-os do império de Dite, rei do inferno. Nos versos: tremeu tão forte que eu pensei que o mundo sentisse o amor que, como alguém admite, vezes reverte-o ao caos infecundo, e este antigo rochedo, nesse instante com os outros derrocou no fosso fundo. Pela doutrina de Empédocles, o amor e o ódio eram as forças que determinavam a variação das condições físicas do mundo. Na tradição cristã, esse terremoto ocorreu na morte de Cristo. No verso: terás, Quirón, que mais calmo cogita? Quirón, centauro forte e sábio, foi preceptor de Aquiles. Nos versos: e a mim, este outro é Nesso, o que nos fita, que morreu pela bela Dejanira, e de si próprio engendrou sua vindita. Nesso foi morto por Hércules com uma flecha envenenada ao tentar raptar-lhe a mulher Dejanira, e vingou-se entregando a ela, antes de morrer, sua veste ensanguentada, atribuindo-lhe o poder de enamorar quem a vestisse. Ela, querendo reconquistar o amor de Hércules, que a traía, fez que ele a vestisse,
morrendo então envenenado. No verso, onde a sua dupla natureza assume, é na altura do peito que se juntam as duas naturezas, a humana e a bestial, dos centauros. No verso, alguém vindo do júbilo mais puro, refere-se a Beatriz. No verso, é de azolino e aquele loiro ao fundo é o pizzo deste que, a bem da verdade, pelo enteado foi morto lá no mundo. Azolino, tirano de Pádua, e o pizzo deste de Ferrara. No verso, aquele que de varar foi culpado um coração no regato de Deus, que na ponte do Tâmesa ainda é honrado. O príncipe Henrique, filho de Ricardo de Cornualha, foi apunhalado durante a missa numa igreja de Viterbo. Seu coração foi guardado numa copa de ouro sobre uma coluna na ponte de Londres. No verso, e Pirro e Sesto, Pirro, filho de Aquiles, e não o rei do Epiro. Nos versos, a Rinier da Corneto, que levou, qual Rinier Pazzo, às estradas sua guerra. Os dois Rinieri eram famosos salteadores nas estradas da Toscana.